Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro e hoje vamos comentar um pouco sobre a derrota do Corinthians para o Coritiba. O Corinthians conseguiu a proeza de perder para o Coritiba de 2-0 em casa, com a sua torcida em massa e, na minha opinião, isso é deveras vergonhoso para o time do Corinthians. Esse tipo de atitude ou resultado acho que não condiz com a instituição, principalmente com os jogadores. Haja vista que o Coritiba não é um time assim tão grandioso, um time que realmente ofereça perigo e possa justamente causar uma dominância que foi feita em Itaquera em cima do Corinthians, já que o Coritiba estava mais próximo de fazer um 3-0 do que realmente o Corinthians diminuir o placar ou mesmo conseguir empatar o jogo. Então é um pouco preocupante. Eu já até havia comentado isso em vídeos anteriores de que se você entra com a premissa ou você reconhece que o seu time só joga quando quer, vai chegar o momento que ele vai perder um jogo que acaba sendo um tanto quanto importante, ou pelo menos um jogo que deveria ser levado a sério, e muitas vezes não é, porque realmente o jogador já está acostumado a esse tipo de postura de poder jogar no momento que ele quer e tá tudo bem com a torcida, ninguém reclama, ninguém cobra, então a conta meio que chegou mais rápido do que eu imaginava, e esse tipo de situação tenho certeza que revolta o seu torcedor. Bom, a gente vai reagir ao vídeo do Cross, e antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Ó, vocês vão me desculpar, gente, mas assim, cada um cria um mecanismo, né? Eu sou um cara que em situações até para o autocontrole, né? Eu aprendi a ser em algumas oportunidades assim. É, quando eu esbravejo, é porque eu tô só puto. Aí vocês me veem xingar, falar um monte de bobagem. Mas quando é situação desesperadora, assim, eu não sei vocês, né? Porque é sistema de, né? É um mecanismo de defesa, né? Todo mundo tem o seu. O meu é rir. Então, é até estranho às vezes, né? Acontece a desgraça, eu tô rindo. Mas não é porque eu tô achando graça, é porque é um mecanismo que eu tenho pra não tomar um processo, pô. Ah, é o fim do mundo? Não é. Mas vamos lá. Vocês estão de sacanagem, então, não, jogadorzada? Bom, eu sei que vocês veem esse vídeo aqui. Mas com todo respeito, assim, cara, a gente elogia, a gente apoia, tá tudo certo. Dá até pra entender um pouquinho de vocês quererem tirar o pé e assim, passarem vexame contra a Portuguesa, Novo Horizontino, né? Que foi o que aconteceu, na verdade. Mas aí já é demais, não é não? Olha, eu acredito que talvez esse tipo de postura, principalmente de você, Cross, que é um cara que torce para o Corinthians e tem uma voz muito grande para poder cobrar os jogadores, reconhecer que seus próprios jogadores estão tirando o pé numa competição igual é o Paulistão, que eu acredito que não é uma competição de tanto ruim, principalmente as circunstâncias que estavam sendo estabelecidas, em que o Corinthians poderia muito bem enfrentar o Palmeiras numa final novamente, é um pouco estranho, sabe? Porque esse não é o momento de você admitir que os seus jogadores jogam quando quer. Ou pelo menos, se isso realmente acontece, isso não deveria nem ser aceitado por vocês, torcedores corintianos. O correto era realmente cobrar esses jogadores e falar: cara, vocês estão de sacanagem mesmo, não tem o porquê serem eliminados do Campeonato Paulista para um Novo Horizontino ruim. Eu avisei que esse time era ruim, mas vieram aqui nos comentários encher o saco falando que você está desmerecendo a história do Novo Horizontino. Tá, fala, afinal, que bosta que foi. Em que o Palmeiras ganhou com uma facilidade, sem qualquer tipo de dificuldade. Então, e foi uma tipo de postura que eu reconheci por parte do Corinthians, de que se você tem jogadores que jogam quando quer, no momento que você acha que é importante, talvez para os jogadores não seja. Então, os jogadores do Corinthians, ou mesmo o time do Corinthians, foi eliminado do Campeonato Paulista e agora tem esse vexame diante o Coritiba. Como será que vai ser na Libertadores? Será que os jogadores vão estar a fim de jogar ou eles vão achar que também não devem jogar? Vamos ser sincero, aí já é demais, né? Vocês tomarem um baile em casa pro Curitiba. Gente, eu não sei nem o que eu digo pra vocês, assim. Não sei, cara. O que eu posso dizer que eu já não tenha dito pra vocês?
Não tem como, cara, não ser repetitivo, né. Não tem como. Não tem como não ser repetitivo. A verdade é essa, né. Acho que com tantos anos de décimo, né, que vocês estão me acompanhando aqui, acho que não tem nada que eu já não tenha falado em todos os tipos de situações, pô, né. Que eu vou falar que vocês já não tenham visto no jogo? De diferente, pra pagar de diferentão. "Ah, olha, eu como intelectual da bola vi", não tem muito, é o que vocês viram, né. Ah, cara, ó, é tanta coisa, assim. Aí é foda, porque os caras que falam de salário aí, que vivem de falar de salário de Memphis, o cara vai chegar agora e vai falar: "Caralho, só o salário do Memphis paga toda a folha do Curitiba". É, que vergonha, hein. É. Além de perder. Ai, meu Deus do céu. Olha, cara, é o seguinte, assim, tu me vê numa discussão e eu tô sério, prestando atenção, pô, esse outro cara tá fudido. Mas se eu estiver rindo é porque eu tô num desespero absurdo pra não cometer uma desgraça. E aí fica imprevisível. Porque assim, não é que, perdemos só não. Se alguém estava próximo do gol, era o Coritiba do terceiro do que a gente de fazer um 2-1. Quem dirá empatar o jogo? E o que mais deixa talvez o torcedor indignado e assim admirado com toda essa situação é que foi um jogo em casa do Corinthians. Foi em pleno Itaquera, com uma torcida realmente representando, lotando o estádio, gastando a sua graninha, o seu suado dinheirinho. E aí fica aquela dúvida: qual vai ser o jogo que os jogadores realmente vão decidir jogar para valer? E outra, o torcedor tem a capacidade de ficar se bancando e vendo esse tipo de sacanagem dentro de campo? Eu acho que os jogadores deveriam também colocar um pouco a mão na consciência de que, cara, a gente tá aqui, estamos fazendo o nosso trabalho, tem que realmente chegar e jogar. Mas, pô, olha o torcedor, cara. Tá lá gastando sua grana numa quarta-feira à noite, tomando chuva. Não sei se choveu, mas tomando chuva muitas vezes. Pra justamente apoiar o time que ama, apoiar esses jogadores. E os caras não têm a capacidade de pelo menos entregar um bom futebol. Porque, na minha opinião, eu fico muito feliz com o Corinthians perdendo o jogo pro Curitiba. Cara, tô numa nice. Só que assim, o que talvez me deixa um pouco triste, e não é nem revoltado, mas é triste, é que não teve nem jogo. Parecia que o Corinthians verdadeiramente não sabia qual era a direção do gol adversário. Não conseguia chegar com nenhum tipo de perigo ao gol do Curitiba. E isso, na minha opinião, é muito preocupante. Eu sei, Yuri Alberto faz falta. Mas chegar a esse nível de não conseguir nem fazer um pequeno perigo ao time adversário, estando você dentro de casa, é assim. É preocupante, tá? É preocupante. E outra, não era um time reserva. E nem um time misto. O Dorival utilizou o seu time titular. Se eu não me engano, o Dorival nem no banco tava, né? Mas foi o time titular em campo. E aí os jogadores resolvem não jogar? Muito estranho. Muito estranho. Garro, Bidon, Memphis, André, todo mundo em campo. Porra, mais de 25 dias sem jogar na arena, estádio lotado de volta. Vocês me fazem esse papelão, velho. Porra, dia de se envergonhar, hein, meu. Mateuzinho, Bidu, Memphis também não jogou porra nenhuma. Não adianta ficar cobrando os outros e não jogar porra nenhuma. Hã? Senhor Bidon, senhor André, todo mundo. Gustavo Henrique, todo mundo. Tomar vareio de bola pro Curitiba, vocês estão de sacanagem. De sacanagem. Ainda mais do jeito que foi, né, velho? Fica com essa porra desse passe aí, desse toque de bola que não vai a lugar nenhum. Aquele toque de bola bêbado na descida. Não cria porra nenhuma. É toquezinho pra zaga, é toquezinho pra lateral, volta pra zaga, volta pro meio de campo, não progride. Não tem nenhum tipo de criação. Tudo que o Garro tentou hoje errou também.
Nossa. É muito doido pensar também o quão inconstante tem sido o futebol do Rodrigo Garro. Um jogador que, na minha opinião, quando chegou no Corinthians, foi um total diferencial por parte positiva. Era um jogador que, assim, eu até meio que admirava, porque justamente tem um futebol de qualidade. É aquele jogador que, quando pega na bola, sabe o que tem que fazer com ela. Só que, de um tempo pra cá, o Garro realmente não tem entregado. E ver o seu futebol nesse nível é algo que deixa, assim, aqueles que gostam de um bom futebol verdadeiramente triste. Para o Corinthians, pior ainda, porque se você tem um Garro que não consegue desempenhar e tem um Memphis Depay jogando com uma nhaca, é 2 jogadores a menos. Assistindo o jogo ontem, eu confesso que por um momento eu imaginei, cara, eu acho que talvez o Coritiba esteja tendo tanta posse de bola ou mesmo ofensibilidade para cima do Corinthians, porque justamente o Corinthians tem 2 jogadores a menos que não marcam. Por mais que o Rodrigo Garro ainda estivesse voltando, não é um exímio marcador. Então você tem Memphis Depay e Rodrigo Garro não marcando dentro de campo. São 2 jogadores a menos para justamente conseguir fazer um tipo de marcação ou pressão para cima do time adversário. E isso faz uma total diferença para o futebol de hoje em dia. O que talvez em qualidade o Coritiba não conseguia entregar em vontade e principalmente número de jogadores. Então, talvez o resultado de ontem demonstrou uma grande fraqueza do Corinthians quando utiliza essas 2 peças em campo. Garro e Memphis talvez não sejam 2 jogadores que devam atuar ao mesmo tempo dentro de campo. Vocês estão muito de sacanagem, cara. Perdeu um tabu, perdeu o jogo, perdeu em casa e tomou um vareio de bola. É assim que nós vamos chegar na Libertadores? Mais um vexame, hein? Porque assim, o corintiano a gente já não tem, né, cara, muita esperança de Libertadores, porque a gente realmente é meio cagado com essa competição. É assim? É com essa vontade aí, senhor Memphis, senhor, senhor Bidon, senhor Garro, Bidu, Mateuzinho, Gustavo Henrique. É com essa vontade aí que nós vamos chegar na Libertadores? Porque assim, o Paulista que vocês não queriam jogar já passou, irmão. Hoje era dia pra ganhar e ficar na liderança, pelo menos provisória. O Paulista que vocês estavam na nhaca já acabou, não já? Pra muitos que estavam querendo o final do Paulista, já acabou, hein? É brasileiro. Perdemos pra um dos times mais fracos da competição, inclusive. Ah, mas tá em terceiro. Vai tomar no cu. Esse foi o vídeo do Cross exaltando e exalando a sua indignação pelo resultado ruim por parte do Corinthians. Obviamente que o vídeo completo do Cross é maior do que esse pedaço que eu tirei, porque justamente se a gente reage a todo o conteúdo do Cross, esse vídeo vai ficar muito longo e pouco dinâmico para você que tá aí assistindo. Confesso que esse tipo de postura do Cross de admitir que os jogadores tiram um pé em determinados jogos é um pouco ruim, mas eu entendo a parte dele justamente porque ele tem se tornado cada vez mais relevante para, mesmo sendo uma voz por parte da torcida, e nesse momento que ele tenta ser uma figura mais jornalística do que mesmo um torcedor que expressa sua opinião, dá para entender talvez esse tipo de postura de não querer realmente descascar totalmente os jogadores. Eu acho que também, igual ele já disse, ele já falou isso há muito tempo, já teve vários e vários vídeos do Cross realmente descascando o time do Corinthians, então talvez não tenha por que ele ficar sendo repetitivo sobre tudo isso. Mas foi aquilo que eu já havia dito em vídeos anteriores, de que se você conforta ou releva o seu time justamente entregar em determinados jogos que eles escolhem, vai chegar um momento que vai ser um jogo que você vai querer que eles realmente desempenhem bem, e isso não vai acontecer. Principalmente numa competição igual ao Brasileirão, que no início você já precisa ter criar aquela famosa gordura para no final você poder gastar ela, já que no final do Campeonato Brasileiro você tem outras competições terminando junto, Libertadores, Copa do Brasil, e aí você precisa direcionar o seu foco. E outro detalhe também é que é importante, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, você fazer um bom desempenho, ter um bom desempenho com jogos dentro de casa, o que revolta talvez o torcedor, justamente porque são esses pontos perdidos no início do campeonato que depois fazem muita diferença no final do campeonato. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!